Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia, o Senhor é aquele que nos sustenta, nos capacita, nos fortalece, aonde Ele nos ensina. Jamais agarrais a um conceito e soltai a outro. Temos que estar sempre analisando ele sendo a própria palavra de Deus, analisando no todo contexto, não simplesmente citar versículos isolados, porque isto é um erro, um engano. Temos que compreender o nosso Senhor na sua plenitude. E Ele é a plenitude de Deus, aonde Ele nos revela quando dispomos, estamos com a disposição, um coração voluntário para aprender dEle, assim como Ele nos concede a capacidade de ensinar sempre através do seu Espírito. Porque a uns é dado palavra de sabedoria e outros, pelo mesmo Espírito, palavras de entendimento. Entendimentos são aqueles que ouvem a palavra e praticam e demonstram pelo bom proceder, onde Ele sempre nos conhece através das atitudes. Ele sonda o intento da mente, do coração. Ele não vê exteriormente como o homem vê, assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso devemos perseverar sempre demonstrando pelo bom proceder, que é a forma onde Ele comprova que nós aprendemos aquilo que Ele está a nos ensinar. Assim como a palavra nos diz que quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza daqueles que alcançam, porque nós, assim como Ele sonda o interior da mente e do coração, nós, através do seu Espírito, sondamos os seres humanos também, quando Ele nos revela. E acaba que, segundo seja as palavras, seja as ações, nós estamos vendo os seres humanos indo rumo à perdição e destruição, devido às suas próprias palavras e ações, do qual o Senhor nos afirma que será cobrado até mesmo aquilo que se diz de uma vírgula, de um ponto, aonde nós contemplamos os seres humanos precisando de se arrepender dos seus maus caminhos, aonde Ele é aquele que concede liberadamente esta sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra, aonde através do temor a Ele se alcança essa sabedoria. E é necessário perseverar numa maturidade daquele que é a plenitude, daquele que revela a plenitude do Deus Altíssimo. Não ficar seja em palavras como em ações, nas atitudes infantis, mas alcançar um alimento sólido, onde se discerne entre o bem e o mal. E muitos perecem por falta desse conhecimento, por negligência no ensino, e perecem por conta de não alcançar aquele que é experimentado, aquele que ele sim tem os cabelos grisalhos da experiência para nos orientar em qualquer assunto, onde Ele nos concede esse discernimento, nos concede a orientação necessária. Porque aquele que agarra somente num conceito e solta outro acaba sendo enganado, seduzido, porque assim como Ele é amor, o amor verdadeiro, e Ele veio na semelhança do homem, Jesus,
e mostrou que é possível vencer o mundo. Mas aquele que rejeita seus ensinamentos está rumo à perdição. Por isso, jamais agarrais um conceito de que ele é amor, porque assim também ele é ira, quando se rejeita a sua instrução, quando se rejeita aquele alto preço pago ali no madeiro, que assim como alcancei, todo aquele que pede a ele pode conseguir também e continuar perseverando. Lembrando que assim como consegui, tem que permanecer dia após dia vigilante. A palavra diz: vigiai e orai sem cessar, para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto e preparado para toda boa obra. Aonde deve ser uma constante, uma perseverança, estar sempre buscando aprender dele mais, dia após dia, aquele que nos mantém firmes de pé, segundo as atitudes do qual ele nos conhece, nos justifica e nos capacita. Por isso, buscai sempre estar devido ao arrependimento, um coração arrependido, e buscar estar se consertando diante do Senhor todos os dias, com uma consciência nos acusando como cumpridores, porque aqueles que assim perseveram, embora no sentido da humanidade nós entristecemos, porque na verdade nem Deus agrada na morte do ímpio, assim a palavra nos diz, e nem tampouco nós falamos da segunda morte, porque a primeira é certo que todos passam, porque a lei mata, mas a segunda morte, aqueles que estão perseverantes nas obras de justiça, juntamente com a fé e com seu nome escrito no livro da vida, esta é a nossa alegria no Espírito Santo. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida vão herdar a vida vindoura, aonde nem mesmo a primeira morte nos separa do amor verdadeiro, e segundo o temor, onde é o princípio da sabedoria e se consolida a casa num alimento sólido como adultos, que já não têm que se envergonhar de suas obras. Esses são os que têm uma consciência, que o acusam como cumpridores, e assim como alcançaram, anuncia para aqueles que perecem, para que venham buscar esta sabedoria e alcançar, aonde os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcança a vida vindoura. Mas muitos têm os seus dias abreviados, porque muitas são as ciladas inevitáveis, e ai por meio do qual elas vêm. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Aqueles que vivem sem dependência, na arrogância, com entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, ele mesmo disse e está cumprindo o que nós temos contemplados, a sabedoria dos poderosos desvanecendo, a inteligência dos pensadores, porque rejeitam aquele que podia os orientar e os instruir, porque depositam a fé em suas muitas riquezas, na sua própria força. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Aquele que se julga sábio, ele desvanece esta sabedoria, porque a palavra diz que é loucura para ele a sabedoria dos homens, porque ele apanha eles nas próprias artimanhas, porque dele não se permite zombar, nada faz-se oculto diante dos seus olhos. Lá do alto ele contempla todos os filhos de Adão, assim nos diz a palavra. Por isso, em mais um dia, perseverai, buscando sempre o arrependimento, buscando o conhecimento do nosso Senhor. Ele sim é o Espírito pronto e experimentado, aonde ele vive e reina e nos orienta dia após dia, onde através dele se alcança a sabedoria. Porque muitos, ainda que digam que tenha experiência de vida,
Mas se não busca na fonte que é pura, viva e eficaz, sem hipocrisia, nada resolve. Muitas são as ciladas inevitáveis que recaem sobre as suas moleiras como brasas. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, em mais um dia buscai aquele que é do alto e estais atentos, jamais agarre um conceito e solte o outro, assim como ele ama aqueles que abraçam a sabedoria, mas ele também é ira com aqueles que o traem, aqueles que seguem com seus falsos ensinamentos, assim como ele falava já dos judeus. Vossas tradições judaicas os afastam a cada dia mais de herdar o reino dos céus. Até mesmo os pecadores herdam o reino dos céus primeiro do que vós. Assim como muitos hoje são enganados por tradições meramente humanas, purificações exteriores, por elementos impossíveis de os justificar, de conceder o perdão, e acaba trazendo a ira sobre a vida daqueles que permanecem. Pessoas com mentes corrompidas que usam o nome do Senhor em vão, do qual a palavra diz que nos últimos tempos isso tudo cessaria, porque o Senhor não aceita mais essa ignorância, esta falta de sabedoria, aonde ele traz juízo sobre todo ser que respire, e assim ele está a proceder. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.